Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Mas o papo não é tão positivo assim, né? Porque o Flamengo tomou uma decisão importante, né? Eu diria, nesse sábado, uma decisão que ao longo do tempo ela foi se amadurecendo, né, Túlio? Eu acho que com as eliminações, assim, foi a pá de cal, assim, não teve como imaginar o Flamengo contratando o Pedro Rocha em definitivo, né? Os russos não são muito de dialogar, assim, de fazer pressão camarada, não é a deles. E faz parte também do jogo. O Spartak Moscou não topou, né, as propostas do Flamengo para estender o vínculo por empréstimo. E é isso, o contrato termina agora no dia 31, temos mais o quê? 18 dias de Pedro Rocha no Flamengo. O Flamengo tomou essa decisão de não comprar o jogador. Qual é o tamanho dessa perda, Túlio? Não vai estender o empréstimo com o Pedro Rocha. Eu acho que, assim, falando tecnicamente, acho que não tem muito impacto, né? Porque, infelizmente, né, a passagem do Pedro Rocha foi quase que no departamento médico, né? Justamente quando ele realmente começou a ser acionado, que foi com a chegada do Domi, na época do Jesus, né? Ele era pouco acionado, até se brincava, né, que ele tinha mais títulos pelo Flamengo do que jogos, né, oficiais pelo clube. Então, assim, se fosse para fazer um investimento que não é pouco, né? Vale lembrar que ele é um dos maiores salários do elenco, mesmo estando por empréstimo, o Flamengo teria que fazer um grande investimento para poder ter o Pedro Rocha em definitivo. Como você bem lembrou, o clube lá, o Spartak, não aceitou nenhuma das propostas para poder prorrogar o contrato, fosse até meio do ano, mais um ano, alguma coisa assim, eles não aceitaram, e ficaria assim, seria muito arriscado o Flamengo fazer um grande investimento, né, aí dado todo o contexto que a gente vive, com um jogador que entregou pouco, né, dentro de campo. Isso, assim, não é querendo dizer que ele seja um jogador ruim ou que ele não tenha qualidade, mas, infelizmente, a fase para o Pedro Rocha, se a do Flamengo não é boa, a do Pedro Rocha é pior ainda, né, porque o Flamengo pelo menos joga, o Pedro Rocha muito pouco, né. Cara, eu não sei se o Pedro Rocha tem 10 jogos pelo Flamengo, eu vou até conferir isso, cara, acho que não tem nem isso. Ele tenha entrado, né? Talvez você tenha acertado na mosca. Vale até a gente fazer esse levantamento. O Pedro Rocha, né, galera, que tem 26 anos, ele é rubro-negro de coração, o cara é Mengão raiz pra caramba, capixaba, lá de Vila Velha, no Espírito Santo. E ele veio aqui realizar um sonho, e ele não fez questão de omitir isso, ou de disfarçar, ele sempre se declarou bastante rubro-negro e tal. Ele que teve aquela passagem mais destacada no Grêmio. Te interromper. Claro, Sem claro. caô. Ele tem aqui, ó, segundo o site O Gol, ele tem exatamente 10 jogos pelo Flamengo. Que isso. Não, tu viu antes. Não vi, juro. 10 gols, ele tem um gol marcado, que foi pelo Campeonato Carioca, e somente 250 minutos, né? Considerando que o jogo tem 90 minutos, 10 dariam 900 minutos, ele tem nem metade disso, tem 250 minutos jogados aí com o manto sagrado. É muito pouco, cara. É muito pouco. É muito pouco, né? Ele se destacou, né? No Grêmio apareceu, foi campeão de Libertadores, no Cruzeiro jogou muito bem, inclusive contra o Flamengo, né? Teve um jogo aqui no Maracanã, o primeiro jogo de 2019, né? Rodada 1, o cara jogou pra caramba no Maracanã, foi um 3-2, assim, suado muito do Pedro Rocha. Sim, e é legal até a gente destacar que, tipo, eu sou um cara que critico bastante as ações da diretoria, essa é uma que tem que se elogiar, porque você está num momento de prudência, né? Por mais que a gente saiba que vai ser difícil ter grandes investimentos no futuro, em grandes jogadores, pelo menos a curto prazo, vamos dizer assim, mas aí eu concordo de que não vale a pena você arriscar, apesar de que até se trazer o Messi é um risco também, é uma aposta, sim, mas o Pedro Rocha é uma questão que qualidade a gente sabe que ele tem, como né, você descreveu a passagem dele pelo Grêmio, a passagem dele pelo Cruzeiro, né, foi muito bem em todas as equipes. No Flamengo, ele não conseguiu jogar, ele não conseguiu sequer ter uma sequência mínima de jogos, né? Ele começava a jogar 1, 2 jogos, lesão. Voltou. Teve uma situação até bizarra, né? Que ele teve aquela lesão que foi no jogo contra o Grêmio, né? Foi contra o Grêmio, né? Não foi contra o Grêmio, que a gente empatou 1-1.
que ele jogou bem contra o Botafogo, entrou contra o Grêmio, né? Até a gente questionou, porque o Domi não entrou com ele direto no jogo contra o Grêmio depois da partida que ele fez contra o Botafogo. Ele se machucou, sentiu. Aí ele ficou um tempo fora, voltou a ser relacionado na partida contra o Goiás, foi até aquela partida em que o tribunal, o STJD, quer enquadrar o Bruno Henrique. E aí, do nada, ele voltou a não ser relacionado porque ele voltou para o departamento médico, né? Então, assim, realmente infeliz essa passagem do Pedro Rocha, infeliz. Pois é, mas vou falar assim, tranquilamente, né? O Pedro Rocha é melhor que o Vitinho, é melhor que o Lincoln, é melhor que todas as opções. Michael. A exceção é o Bruno Henrique, que assim, se a gente deixasse o Pedro Rocha um tempinho, o Pedro Rocha inteiro, ia ser uma bela disputa. A gente comentou isso várias vezes aqui nesse pouco período de jogo que ele teve no Flamengo. Então, é muito lamentável, né, essa questão financeira. Lembrando que o Flamengo, nessa temporada, ele errou terrivelmente, ao contrário de 2019. Então, são mais de 30 milhões no Michael, no Léo Pereira. Ontem eu lembrei, vou lembrar de novo, Túlio. Você lembra daquela entrevista icônica do Calil, quando era presidente do Atlético Mineiro, lá na Fox Sports, em 2012 ou 2013? Ele falou: o Flamengo arrumado vai dominar tudo, vai ganhar tudo no futebol brasileiro e vai trazer um Pato por ano. Por quê? Porque o Corinthians tinha acabado de contratar o Pato por 40 milhões de reais. Então, o Flamengo não contrata um Pato por ano, ele contrata muito mais do que isso. O Gabigol, 90 milhões. Né? No mesmo ano que o Flamengo compra em definitivo o Gabigol, ele lança o Léo Pereira, quase 30, Michael, mais de 30 Eblau, né? Então, foi um investimento assim, muito pesado, que agora a conta chegou. Agora não vai dar para contratar o Pedro Rocha. A pandemia. Mas, assim, dos males o menor também, né? O Pedro era o mais importante. A pandemia realmente entra muito nessa questão, né? Não dá assim para a gente. Lógico, uma coisa são a questão dos investimentos, né? De você ter o dinheiro e investir, outra coisa é onde você investiu. Então, assim. Michael também não. Acho que das contratações que vieram, o Thiago Maia e o Pedro acho que deram certo. Para ter noção, o nível do acerto, ano passado, né? Acho que os 8 que vieram foram titulares, né? De pegar Rodrigo Caio, Mari, aí veio Rafinha, Felipe Luiz, Gerson, titular, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. 8. Entendeu? Sim, os caras foram milimetricamente bem. Esse ano, né, aí veio, vamos lá, Léo Pereira, Gustavo Henrique, os dois ainda não mostraram a que vieram. O Thiago Maia, né, que esse sim deu certo. O Pedro Rocha, vamos lá, Pedro Rocha, quem mais? O Pedro, né, 5. Michael, 6. É isso, né? 6. O Isla também, que veio depois. Isla, 7, veio para 7. O Isla também é um cara que eu acho que a gente pode dizer que talvez tenha dado certo, apesar de ter oscilado, mas é um bom lateral, né? É um bom lateral. 7. Desses 7, somente 3, né? Ou seja, nem 50%, né, das contratações deram certo esse ano. Então, a gente vê, assim, o ano 2019 foi outro patamar total, até mesmo fora de campo. Até brinquei quando eu estive com o Bruno Spindel, que eu falei, né? Eu falei, pô, você e o Marcos Braz fora de campo já estão dizendo que é como se fosse o Gabigol e o Bruno Henrique, né? Esse ano não foi a mesma coisa. Esse ano foi o quê? Foi, sei lá, no máximo um Robinho e Souza, né? Um negócio. Né? Tipo isso. Faz o seu golzinho. Eu acho que nem isso, porque, né, dependendo do Robinho e Souza, os dois, de certa forma, deram alegrias também, né? Tiveram um acerto. Maxi Biancucci e Rony, não sei, nem jogaram junto. Tô pegando pesado já, né? Vou começar a ter pressão aqui. Caraca, aí é demais. Mas pior que eu tava vendo uns jogos de 2008 do Flamengo, cara, foi muito bom. 2008 foi um ano irado, assim, de ser Flamengo. 2007, 2008, 2009 foi muito bom. Cara, eu acho que a grande contratação desse ano, além do Pedro e do Thiago Maia, como você pontuou, foi na base mesmo, né, cara? Foi onde surgiu a galera boa e que reforçou o time profissional. E ali a gente bota o Hugo, o Natan, que eu acredito que vai ser titular amanhã. A gente vai botar, né, a escalação provável daqui a pouquinho na tela também. E a gente tá na resenha muito, muito solta aqui, a galera do chat comentando pra caramba, acaba passando